Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. A Bíblia ela nos mostra que a vida não é fácil, mesmo para aqueles que servem a Deus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. Mas também a Bíblia ela nos mostra que em momento algum Deus nos abandona, assim como não abandona a todos aqueles que o amam, a todos aqueles que o servem. Vamos ao nosso tema, Baruque, um companheiro sofredor. Nosso texto base está em Jeremias capítulo 45, verso 3, que diz assim: disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Olha o lamento de Baruque. Mas é interessante que Baruque, ele significa abençoado, ele significa bendito. E Baruque, ele era amigo e secretário de Jeremias. Vamos ver em Jeremias capítulo 36, verso 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. A gente vê um judeu. Esse Baruque, ele era um homem de Deus, ele era um homem que foi escolhido para estar junto com Jeremias. Ele era filho de Nérias, como nós vimos, e ele também era irmão de Seraías. Baruque, ele era de uma família muito importante. Jeremias 51, verso 59, a palavra de Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nérias, filho de Maacéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraías era o camareiro-mor. Era uma família que tinha uma função importante no palácio do rei. E Jeremias, ele estava preso. Ele foi preso porque ele profetizou que Jerusalém seria tomado pelo rei da Babilônia. E o rei Zedequias, que era o rei de Judá, ele ficou muito bravo porque Baruque disse que Deus havia falado que Zedequias seria levado cativo para a Babilônia, e ele mandou prender Jeremias por esse motivo. E o exército de Nabucodonosor, lá do rei da Babilônia, estava lá cercando Jerusalém naquele momento, e Deus mandou Jeremias comprar uma propriedade. Jeremias era um homem obediente a Deus e Jeremias pediu para Baruque guardar a escritura daquela propriedade. Jeremias capítulo 32, verso 13 a verso 15, que diz: e dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Olha que palavra de esperança que Deus estava dando para Jeremias, que Deus estava dando ainda para Judá, porque Deus traria os que estavam em cativeiro novamente para habitar lá em Judá. E Baruque, ele era um homem de muita coragem, porque acompanhar Jeremias, fazer o que Jeremias pedia, precisava ter muita coragem. Vamos conferir Jeremias capítulo 36, verso 5 e verso 6. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia do jejum. E também aos ouvidos de todos os de Judá que vêm das suas cidades, as lerás. E Jeremias, ele pede para Baruque: leia
o livro, leia lá na casa do Senhor para todo o povo. E Baruque, ele era um homem obediente. Jeremias capítulo 36, verso 8. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Ele fez conforme Jeremias o instruiu. Baruque também era um homem não invejoso, ele não queria a honra que era devida ao profeta Jeremias. Após a leitura do livro, o livro que ele escreveu, que foi ditado pelo profeta Jeremias, os príncipes perguntaram para Baruque, vamos ver, Jeremias 36, verso 17 e verso 18, e perguntaram a Baruque dizendo, declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. Disse-lhes Baruque, da sua boca ele me ditava todas estas palavras, e eu com tintas escrevia no livro. Baruque era o escrivão do profeta Jeremias, e isto não foi fácil para ele, porque após a leitura, ele foi escondido pelo próprio Deus. O rei Joaquim, que era o rei lá de Judá, quando ele ouviu a leitura do livro, ele pegou, ele queimou e ele mandou prender tanto a Baruque como a Jeremias. Jeremias capítulo 36, verso 25 e verso 26. E posto que Onatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ramaleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidel, que prendessem a Baruque o escrivão e a Jeremias o profeta, mas o Senhor os escondera. Como eu gosto de ver o cuidado do Senhor com seus servos, como você precisa entender que Deus é aquele que cuida dos seus servos, Deus é aquele que zela pela palavra dele, para que a palavra dele se cumpra. Por isso que Deus nos mostra que ele é um Deus que ama, que ele é um Deus que cuida, que ele é um Deus provedor. O rei Joaquim era um rei mau. Ele havia mandado matar anteriormente a um profeta chamado Urias. E esse profeta, quando ele soube que o rei Joaquim queria matá-lo, ele fugiu para o Egito, mas mesmo assim o rei Joaquim mandou pessoas irem buscar ele lá e ele mesmo matou. É interessante, sabe por que ele mandou matar o profeta Urias? Porque Urias pregou o que o Senhor mandava. Urias, ele tinha a mesma mensagem do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 26, verso 23. Os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Era um rei muito ruim, era um rei que queria viver segundo o seu propósito, que não dava ouvido às advertências que Deus mandava. Mas em compensação a gente vê que Baruque, ele foi um homem perseverante em servir ao Senhor. Jeremias capítulo 36, verso 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nérias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. A gente vê que aquele rei perverso queimou o rolo, mas o Senhor mandou Jeremias novamente escrever. E a gente também entende que o Baruque, ele foi um homem usado por Deus. Mas como nós vemos, aqueles que servem a Deus passam por perseguições. E Baruque, ele foi caluniado e ele foi obrigado a ir ao Egito junto com Jeremias. Jeremias capítulo 43, verso 2 e verso 3 diz assim: Então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá,
E todos os homens soberbos dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nérias, te incita contra nós para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Olha a mentira. Olha o que Baruque estava sendo vítima, e Baruque estava sendo considerado um traidor pelo povo. Sabe qual foi a atitude de Baruque? Ele orou ao Senhor, ele fez um lamento diante do Senhor. Ele se encontrava muito triste devido ao pecado do povo, devido à perseguição, devido a ele ser considerado até um traidor. E olha, o Senhor mostrou para ele, quando ele estava escrevendo o que Jeremias ditava, que haveria juízo, e seria um juízo de punição ao povo de Judá e ao povo de Israel. Jeremias capítulo 45, verso 3, disseste, olha a oração de Baruque: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Segundo os estudiosos, Baruque pode ter feito esta oração enquanto ele estava no Egito, porque ele poderia ter, naquele momento, com tanta dor, com tanto sofrimento, não ter se lembrado que Deus havia escondido ele quando o rei Joaquim mandou matá-lo. E a gente vê, ele poderia estar com medo, e quando está com medo, as pessoas podem esquecer as maravilhas que já viveu pela parte do Senhor. Mas Baruque, ele estava cansado do seu gemido, ele estava cansado daquele sofrimento, o sofrimento dele era muito grande. Davi nos mostra que ele ficou também assim em Salmo número 6, verso 6 e verso 7, eu já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. E a gente vê que Davi mostra esta situação de angústia, esta situação de tristeza, e ele faz a mesma coisa, ele ora ao Senhor. Jó também fez isso. Vamos ver em Jó capítulo 16, verso 16, que diz: o meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Olha a sensação que Jó estava tendo diante daquela dificuldade tão grande que ele estava vivendo. Mas Baruque, ele se lamentou, ele orou ao Senhor, ele falou que o Senhor não diminuiu o sofrimento dele, ao contrário, que o Senhor havia aumentado. Esse aumento pode ter sido porque ele conhecia, ele sabia o que estava para acontecer com aquele povo rebelde, o povo que estava na idolatria, o povo que não se arrependia, mesmo este povo sabendo que Deus havia determinado sobre eles, e nem o rei se convertia. Jeremias capítulo 36, verso 23 e 24 diz: e sucedeu que, tendo Geude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Baruque, ele ficou observando como que aquele rei, como que aquelas pessoas, após ouvirem a palavra do Senhor, após ouvirem o decreto do Senhor, não se converteram, não se arrependeram, porque se eles tivessem se convertido, se eles tivessem se arrependido, o nosso Deus, que é misericordioso, que é perdoador, perdoaria aquele povo. Jeremias capítulo 36, verso 3: porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Esse é o nosso Deus, o Deus que ele perdoa aquele que se arrepende. E Baruque, ele poderia também estar se lamentando por considerar que esta missão
missão dele, que Jeremias deu a ele, de ir à casa do Senhor, de ler a palavra do Senhor, para que o povo se convertesse, para que o povo ele se desviasse do seu mau caminho, não deu certo. Poderia ser um dos motivos que Baruque também estava se lamentando diante do Senhor. Jeremias capítulo 36, verso 16. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Mesmo assim, eles foram falar com o rei, eles leram para o rei e o rei não se incomodou. Baruque acompanhou o sofrimento de Jeremias, que o sofria somente porque obedecia à ordem do Senhor Deus. Jeremias capítulo 20, verso 7. Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Olha a situação de Jeremias. E Baruque era o companheiro de Jeremias. Baruque, ele sofria. E a gente ainda lembra que Paulo, ele mostra para nós que independente das situações, nós não podemos nem desistir e nem desanimar. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que renova as nossas forças. A vitória vem do Senhor. Gálatas no capítulo 6, verso 9, Paulo ainda fala assim: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Paulo, ele é usado por Deus para nos motivar. Paulo é usado por Deus para nos mostrar que Deus tem para nós recompensa. Nós não podemos desistir de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor e de trabalharmos para o reino do Senhor. Mas aí nós vamos ver, assim como Baruque, não é fácil, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos sustenta e é o Senhor que nos consola. Assim como o Senhor confortou a Baruque, ele mostrou para Baruque que ele era soberano, que ele é dono de todas as coisas. Jeremias capítulo 45, verso 4 diz assim: assim lhes dirás, isto diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isto em toda esta terra. Deus mostrando para Baruque que o que é dele, ele cuida. Ele tem poder para arrancar e ele tem poder para plantar. Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas também o Senhor mostrou para Baruque que não adiantava Baruque procurar recompensa aqui nesta terra, não. Não adiantava ficar em busca de glória, de fama, mas que o Senhor, ele iria proteger a vida de Baruque, aonde Baruque fosse. Jeremias capítulo 45, verso 5. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, pois eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. É o Senhor mostrando para Baruque que tudo aqui é passageiro e aqui eu já tenho um juízo determinado, mas a tua alma eu vou preservar. Eu vou cuidar de você aonde você estiver. E o Senhor, ele cumpriu a palavra dele. O Senhor, ele é fiel. E Deus, ele cumpre a palavra dele para aqueles que são fiéis a ele. Dos que foram ao Egito, poucos sobreviveram, segundo os historiadores. Poucos, alguns que sobreviveram, que desceram ao Egito, foi Baruque e Jeremias. Já outros historiadores falam que Baruque, ele foi levado para a Babilônia e lá na Babilônia ele morreu. Nós vamos entender, para nós concluirmos,
que o Senhor é aquele que recompensa todos aqueles que trabalham para o reino dele. Hebreus capítulo 6, verso 10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Deus mostrou para Baruque que Deus estava com ele, que Deus estava cuidando dele e que Deus é aquele que cuida de todos os detalhes da vida dos teus servos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o chamado de Jeremias. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já vou aqui, vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.